Dia, povo de Deus, mensagem do dia. O pensar é um exercício tão elaborado, tão difícil, tão complexo, que poucos buscam exercitar o pensar. E é importante que nós sempre busquemos pensar antes de agir, para que nós tenhamos atitudes acertadas. Que nós possamos sempre pensar, meditar de uma forma positiva sobre nós mesmos, sobre aquilo que devemos fazer, sobre nossa vida. E hoje vamos meditar na palavra do Senhor, porque Deus ainda tem coisa extraordinária para poder falar ao seu coração. Obrigado a todos que estão de novo aqui com a gente, que estão em mais um PDF, hoje o PDF 64. E nós vamos estudar Êxodo 34, a palavra do Senhor que está sempre colocada a cada dia, para que você possa ter intimidade com o Senhor, buscar o Senhor, estar na presença de Deus, para que Deus possa estar sempre no seu coração, ceando com você, para que Deus possa caminhar com você. E Êxodo 34 diz: Então disse o Senhor a Moisés, uma vez que Moisés tinha quebrado a tábua, porque tinha ficado irado com o povo, quando chegou ali no arraial e viu o povo celebrando, comemorando, festejando, aquele alarido de festividade, o povo com vestes de festas, com aqueles brincos, com aqueles adereços de festas, adorando a um bezerro como fosse o próprio Deus. Moisés, irado, quebra as tábuas de pedra, onde que Deus havia escrito com os próprios dedos os seus mandamentos para o povo. Então, ali foi a quebra da aliança do povo com Deus. E as quebras da tábua por Moisés, devido à indignação pelo povo ter quebrado essa aliança com Deus. Então, disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Olha Deus, como que Deus é maravilhoso. Quantas vezes quebramos aliança com Deus? Quantas vezes ferimos o coração de Deus? Mas Deus está sempre pronto a escrever novamente o seu nome em nosso coração. Deus está novamente se propondo mandar para o povo as suas instruções, as orientações, os seus mandamentos, para que o povo vivam debaixo de bênção. É isso que Deus quer para a nossa vida, que nós vivamos debaixo de bênçãos. Deus todos os dias traz essa palavra fresquinha ao seu coração, escrita pelo próprio dedo de Deus, porque os homens que escreveram essa palavra, eles foram orientados, instruídos pelo Espírito de Deus. Deus inspirou homens a escreverem a sua palavra, que é a sua verdade, que é a vontade de Deus para a sua vida. E que nós possamos, então, ter essa comunhão com Deus através da sua palavra. E prepare-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai. Então Moisés subiria novamente ao Monte Sinai, agora levando as pedras, as tábuas de pedra que o próprio Moisés agora iria confeccionar para que Deus pudesse escrever os seus mandamentos. Agora seria Moisés construindo essas tábuas de pedra, lapidando essas tábuas de pedra. As primeiras foi o próprio Deus que entregou a Moisés. Agora Moisés deveria fazer a parte dele. Muitas vezes fazemos coisas que não deveríamos. Para corrigir é preciso fazermos da forma correta. É preciso agora que nós possamos agir na direção certa. Então Deus pede que Moisés, que agora ele faça, que ele mesmo faça com as suas próprias mãos as pedras onde que Deus, as tábuas de pedra onde que Deus escreveria novamente, da mesma forma que ele escreveu as primeiras, com os seus dedos, os mandamentos. Prepara-te pela manhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali ponte diante de mim ao cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor.
Então, no lugar santo, no lugar onde que você está na presença de Deus, proclame o nome do Senhor. Esteja diante do Senhor com seu coração limpo, como se fosse tábuas onde Deus possa escrever com seu próprio dedo o amor, frases de amor, a sua mensagem, onde que Deus possa revelar o desejo dele ao seu coração. A palavra de Deus é muito clara, né? Que nós possamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque assim a palavra de Deus estará impregnada em nós, estará impregnada em nossa mente, nossa alma, em todo o nosso ser. Deus quer escrever uma nova história para nós. Deus quer mostrar para a gente o caminho justo, o caminho da verdade. Deus quer estar conosco todos os dias. Mas é preciso que você se apresente diante de Deus, como Moisés fez, subiu ao monte Sinai, apresentou-se diante de Deus com as tábuas de pedra para que Deus possa escrever nelas novamente. Que você possa buscar o Senhor, estar na presença de Deus todos os dias, com as tábuas do seu coração, para que Deus possa escrever nelas. Assim Deus pede para você nessa manhã, nesse dia. Passando, pois, o Senhor perante ele, depois que Deus desceu até o monte para estar ali com Moisés, e ele advertiu que ninguém suba, somente você, Moisés. E o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Aqui nós estamos vendo atributos de Deus. Nós estamos vendo o caráter de Deus. Nós estamos vendo o próprio Deus. Deus é o que é misericordioso. O nosso Deus é piedoso. Está sempre voltando o seu olhar para nós que muitas vezes erramos diante de Deus. Que nós cometemos coisas que magoam o coração de Deus. Quantas vezes os filhos magoam o coração do pai, mas o pai está sempre de braços abertos, está sempre perdoando, está sempre piedoso com o filho. Olha aqui, tardio em irar. Deus, sim, ele é paciente com a gente. Ele está sempre paciente, esperando que nós possamos corrigir os nossos caminhos, que nós possamos voltar para a sua presença. Ele está sempre dando oportunidade, novas chances para que a gente possa estar em comunhão com Ele. Na sua beneficência e verdade, o Senhor é justo. Inclusive, Deus pede a nós que nós o busquemos em espírito e em verdade, que nós estejamos sempre diante do Senhor, com o nosso coração limpo, que nós sempre possamos praticar a verdade. E Deus está conosco todo momento, então a todo momento nós devemos praticar a verdade. Nós devemos, em nossas atitudes, revelar a verdade de Deus. Nós devemos, através da nossa palavra, falar aquilo que é verdade, mesmo que fira, mesmo que machuque, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade, mas não é o que você fala, é como você fala que pode machucar as pessoas. O que você fala, se é verdade, ela é libertadora, ela é orientadora, ela instrui, ela constrói. Agora, é como você fala. Que às vezes você pode falar a verdade com ira, com raiva, com entoação que pode demonstrar agressividade, falta de paciência, intolerância, falta de misericórdia. Não, mas fale a verdade com misericórdia, com paciência, com tolerância. Fale a verdade com amor, porque Deus é o puro amor. Então não é o que você fala que vai ferir as pessoas, que pode magoar a pessoa, que pode decepcionar a pessoa, que pode ser pesado demais para a pessoa ouvir. Mas é como você fala. E é que Deus nos chama para poder falar a verdade. E a verdade, ela é libertadora. Ela edifica, ela constrói. Ela orienta para o caminho certo. Então, passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Moisés estava aqui clamando a Deus. Clamando ao Senhor, o Senhor da misericórdia, o Senhor da piedade, o Senhor da paciência, o Senhor da benevolência, o Senhor da verdade, o Deus Todo-Poderoso, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Isso aqui é muito importante para que vocês possam entender. Que o culpado não tenha por inocente. Moisés está falando que Deus perdoa a transgressão. Mas aquele que transgrediu, aquele que pecou, ele irá pagar pelo seu pecado. Deus perdoa. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. E cada ação que nós temos, nós vamos ter uma reação.
A cada semente que lançamos, que plantamos, nós vamos colher dos frutos dela. É nós que vamos comer desses frutos. Então, Deus perdoa? Perdoa. Deus é misericordioso? É. Deus é bondoso? É. Deus é piedoso? É. Deus vai perdoar você pelo pecado? Vai, mas cuidado com aquilo que você está fazendo, com a transgressão que você está cometendo. Deus vai te perdoar, porque Deus é maravilhoso, é misericordioso, é piedoso, é tolerante, é paciente. Mas as consequências do seu pecado, que não vão vir de Deus, vão vir dos seus atos, você vai ter que pagar por ela. Você vai ter que responder por ela. Que ao culpado não tem por inocente. Eu sou culpado, você é culpado. Talvez quando nós transgredimos ao Senhor, somos culpados, sim, porque nós estamos errando. Seja consciente ou inconscientemente, estamos errando. E nós vamos responder pelos nossos erros. Cada ação tem uma reação. Mas Deus nos perdoa. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª geração e 4ª. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. Moisés, quando estava na presença de Deus ali, ele estava orando ao Senhor e falando do caráter de Deus, da misericórdia, da benevolência de Deus, da piedade de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus, do Deus que perdoa as nossas transgressões, que Deus que é paciente e que está sempre nos abraçando, nos acolhendo, Deus que está sempre voltando o seu olhar misericordioso para a gente. Então, Moisés orando e ao mesmo tempo em oração, ele falando do caráter de Deus, da própria essência de Deus. E quando Moisés em oração, ele está ali na presença de Deus, ele adorando o Senhor, ele inclina a sua cabeça à terra e adora. É um sinal de reverência, é um sinal de adoração. Que eu diminua e que Deus cresça sempre. Que nós estejamos na presença de Deus com o coração humilde, gente, aquebrantado. Se despida dessa vaidade, desse orgulho. Mostre diante do Senhor como Deus quer que você esteja. De coração limpo, de coração puro, humilde para poder receber a palavra do Senhor. Revestido do próprio Cristo. Porque Deus nos chama a ser Cristo aqui na terra, de revelar a imagem de Cristo aqui na terra, de sermos luz nesse mundo, porque Cristo é luz. Para sermos sal, para fazer a diferença no mundo aqui, mas que nós estejamos com o nosso coração diante de Deus limpo, para que Deus possa encher de amor, possa encher de verdade, para que Deus possa fazer morada em nós, porque somos esse tabernáculo de Deus aqui na terra. E assim, Moisés sabia do que precisava fazer, adorar o Senhor, bendizer ao Senhor, mas estar diante do Senhor de uma forma humilde, que nós possamos diminuir para que Deus cresça. Quando a gente fala em diminuir, é tirar aquilo que não nos serve, é tirar nosso ego, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa autossuficiência, que isso não nos leva a nada, só nos leva a romper a comunhão com Deus, só nos leva à destruição, a sermos consumidos pelo pecado. Então vamos estar diante do Senhor com o coração humilde, aquebrantado e adorando o Senhor. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo de dura servir, é um povo desobediente, Senhor. Eu sei que eles são um povo desobediente, porém perdoa a nossa iniquidade. Olha Moisés orando novamente ao povo. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, toma-nos por tua herança. Somos herança do Senhor Deus. Quando Jesus foi pregado ali no madeiro, quando Jesus foi crucificado, ele derramou o seu sangue para a expiação dos nossos pecados. Ele foi até o altar do Senhor, lugar santíssimo aos céus, quando ele ressuscitou e levou como oferta, como sacrifício vivo pelos nossos pecados, seu próprio sangue. Porque o pecado, o preço do pecado é a morte. Então o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós, foi diante do Senhor. E ali, diante de Deus, ele se ofereceu totalmente por nós, ofereceu o sangue para poder expiar os nossos pecados, porque o salário do pecado era a morte. E com o sangue da vida do Cordeiro de Deus, que fez o sacrifício definitivo, eterno,
não haveria mais necessidade de sacrifício de cordeiros, de bodes, de ovelhas, para aplacar, para cobrir o nosso pecado, como assim fazia no Antigo Testamento o povo, diante ali do altar do Senhor, do altar de holocaustos, de ofertas, para que a ira do Senhor se aplacasse contra o pecado, porque o sangue precisava ser derramado para cobrir o pecado. E Jesus, o Cordeiro de Deus, veio e cobriu totalmente, definitivamente, não precisa mais sacrifício, porque ele fez o sacrifício eterno por nós. Mas quando ele faz isso, nós passamos de filhos da ira, afastados da presença de Deus, para filhos de Deus. Nós que éramos pecadores, agora somos filhos de Deus. Nós passamos a ser agora herança de Deus, porque somos co-herdeiros em Cristo. Ou seja, a herança de Deus vem para nós que somos filhos. Você que é filho, a herança do seu pai vai para quem? Para você que é filho. A herança de Deus vai para quem? Para nós que agora temos a identidade como filhos de Deus, porque Jesus nos fez assim como filhos de Deus, quando ele cobriu todo o nosso pecado, quando ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Ele que se fez pecado por nós, ele que ele levou sobre si, sobre todos os nossos pecados, o Cordeiro, porque é simbolicamente representando o Cordeiro de Deus, o próprio Cordeiro de Deus. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, ele que não tinha pecado nenhum, mas levou em seus ombros os nossos pecados, para que através do seu sacrifício todo o pecado fosse pago. Ele rasgou a promissória da dívida que tínhamos com Deus. Agora estamos zerados, e além de estar zerado em dívida com o Senhor, nós temos a herança do próprio Deus. Nós temos que tomar agora posse dessa herança como filhos de Deus. Tome posse aí, tome posse sobre a sua vida. Então, disse Moisés intercedendo: se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque esse é um povo de dura servir, um povo desobediente. Perdoa, Senhor, perdoa a sua iniquidade, perdoa, Senhor, o seu pecado, e toma-nos por tua herança. Toma-nos por tua herança, Senhor, somos herança do Senhor. Então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, diz o Senhor a Moisés, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus e os heveus e os jebuseus. Quando Deus fala aqui que farei coisas terríveis diante de ti, ele está falando que irá abrir o caminho totalmente para que o povo pudesse ir até a terra prometida. Ele iria de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, limpar os caminhos do povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse passar. Livrar-se Israel dos seus inimigos, daqueles que viriam contra Israel para destruir. É isso que Deus faz quando Deus está conosco. Ele abre os nossos caminhos. O escudo do Senhor nos protege contra a seta do inimigo. O Senhor está sempre nos guardando, nos protegendo com o seu manto santo, com suas mãos poderosas. Ele está sempre mandando os seus anjos à nossa frente para abrir os nossos caminhos, mas Ele vai com a gente, junto com a gente, limpando os nossos caminhos. Ele vai sempre conosco, guerreando por nós. A sua luta é luta de Deus. A sua vitória é a vitória de Deus. Por isso que é importante que estejamos em comunhão com o Senhor. É importante voltarmos a essa aliança com Deus. É o que Moisés pede ao Senhor. Que esteja na presença, e Deus fala: estarei na sua presença, Moisés, porque acho graça de ti. Eu estarei com vocês. Eu farei uma nova aliança. Deus já está apontando para o próprio Cristo, que é a nova aliança. Que é a nova aliança de Deus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores dessa terra, onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Ou seja, o que Deus está falando? Pare de se aliançar com o mundo, com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com as coisas que podem te desviar do caminho de Deus, porque larga é o caminho que leva ao mundo. Mas o caminho que leva a Deus, ele é estreito, porém, ele é de muita bênção para a sua vida. Ele te leva à salvação. Mas os teus altares derrubareis, e as tuas estátuas quebrareis, e os teus bosques cortareis. Tudo isso aqui diz respeito à idolatria. Deus está falando: elimina da sua vida todo tipo de idolatria.
Todo tipo de idolatria que tem no seu coração, tire do seu coração. Se você coloca em primeiro lugar a sua esposa, o seu marido, não quer dizer que você deve deixar de lado a sua esposa e seu marido, não, mas que você deve buscar primeiramente a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Porque muitos colocam ídolos, colocam artistas, colocam famosos, como se fosse seu próprio Deus. Ah, o Deus tal, fulano tal, é o que eu mais amo na vida, é minha referência, é aquilo que eu sigo. E são humanos. É o santo fulano, o santo ciclano, e se prostram diante, né, de imagens. Deus está falando, tire totalmente isso do seu coração. Pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar. A palavra de Deus fala, não poder servir a dois senhores. Não é que o dinheiro você não possa ganhar dinheiro, que você possa usar o dinheiro, sim. Mas não você ser escravo do dinheiro, não você colocar o dinheiro em primeiro lugar. Quando Deus fala em idolatria, fica muito claro aqui, e que seja muito claro para o seu coração. A idolatria é quando nós colocamos aquilo em primeiro lugar, aquilo que não é Deus em primeiro lugar. Seja o dinheiro, seja o poder, seja os ídolos, seja imagens, o que for que você estiver sempre buscando em primeiro lugar na sua vida e que você ame mais a Deus, isso é idolatria. Nós devemos amar nossos filhos, sim, nós devemos amar nossa esposa, sim, nossos maridos. Para você que é esposa aí, sim, vocês devem amar seus maridos, suas esposas, seus filhos, seu trabalho, a sua carreira, as suas conquistas, suas vitórias, devem amar. Mas colocar em primeiro lugar a Deus. O primeiro lugar é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o próximo como si mesmo. Aí vem seu marido, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, seus amigos, as pessoas de uma forma geral. Então, que esteja em nosso coração. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Não é o objeto em si que é o objeto da idolatria, mas é como o nosso coração vê esse objeto em si. Não é o dinheiro que é maldição, mas é da forma como que nós enxergamos o dinheiro. Quando nós colocamos o dinheiro como se fosse a melhor e a maior coisa do mundo, como se o dinheiro fosse o nosso Deus, que nós dependêssemos exclusivamente desse dinheiro, que sem dinheiro nós não somos nada. Se nós pensamos assim, como se o dinheiro é a essência da vida, é aquilo que nos dá vida, é aquilo que nos dá alegria, é aquilo que nos sustenta, aí sim nós estamos colocando dinheiro em primeiro lugar. E isso é idolatria. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos orienta, é Ele que enche o nosso coração, é Ele que nos provê de todas as nossas necessidades. E quando buscamos ao Senhor, todas as outras coisas nos são acrescentadas, aí sim nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar. Então, saiba discernir essas coisas para que vocês não pequem contra o Senhor. Então, derrubarei os altares levantados para ídolos, as imagens, as estátuas quebrarei, os bosques onde as pessoas iriam adorar ao Senhor, adorar outros deuses. Deus fala para poder eliminar tudo. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus é zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após outros deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também os seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os outros deuses. O que Deus está orientando e alertando? Que esse povo seja um povo separado para mim. Que esse povo seja um povo que ele possa fazer aliança apenas com as pessoas que estiverem em aliança comigo. Que esse povo não venha casar seus filhos, suas filhas, com o povo dessa terra pagã, que adora outros deuses, senão eles trazem a corrupção para dentro do próprio povo que Deus havia separado. Para dentro da sua própria comunidade, para dentro da sua própria família. Então, tome muito cuidado com quem você se aliança. Tome muito cuidado com quem você se junta. Tome muito cuidado com as pessoas da forma com que você traz para si parceiros para os seus negócios. Tome muito cuidado, filha, com o namorado, com o noivo, com o marido que você traz para a sua casa. Tome muito cuidado, filho, com a esposa que você
escolhe para viver o resto da sua vida, que essa pessoa tenha aliança com Deus, que essa pessoa tenha aliança com Deus em primeiro lugar, para que possa ter aliança com você. Porque se a pessoa não tem aliança com Deus, ela não vai ter nunca aliança com você. Você nunca será feliz se essa pessoa não tiver comunhão com Deus, porque se ela sequer consegue aliançar-se com Deus, vai ter aliança com você, então nunca você conseguirá ser feliz, porque a pessoa que não tem aliança com você, ela não vai te amar, não vai te respeitar, ela não vai fazer de tudo para que você esteja bem, para que você esteja em paz, em harmonia, em comunhão com ela. Porque ela não vai ter essa paz, porque essa paz vem do Senhor. Então, se ela não tem aliança com Deus, ela não tem a paz que vem do Senhor, ela não tem o amor que vem do Senhor para poder compartilhar com você. Então, tome muito cuidado. E Deus está dando alerta, que esse povo elimine toda a idolatria, mas que seja um povo separado para mim. Para que seja a luz desse mundo. Não é para se corromper com as trevas desse mundo, mas para que possa ir e ser luz diante das trevas, para dissipar as trevas. Não te farás deuses de fundição. Gente, às vezes vocês podem achar, mas igual a gente sabe que tem religião que fala, é imagem e tal, a gente não está se prostrando, é para amar, como se fosse um Deus. Não. Para quê? Para que corrermos o risco que a gente não sabe? O coração do homem é enganoso. Está bem claro que não farás deuses de fundição, nenhuma escultura, nenhuma estátua, seja de gesso, de barro. Para quê? Não precisamos disso. Aí pessoas procuram santo fulano, santo ciclano, santo beltrano. São homens que morreram e estão esperando a ressurreição, que não são onipotentes, que não são onipresentes, que não são oniscientes, que não estão ouvindo as suas orações, e às vezes nós buscamos esses santos para que possamos orar a eles, para que nós não precisamos de nenhum mediador com Deus. O único mediador que nós temos com Deus é Jesus Cristo, gente. Não é fazendo nenhuma, vamos falar assim, nenhuma crítica às suas crenças, não, mas é te alertando para que você possa pensar nessa palavra de Deus, refletir sobre a palavra de Deus. Não quero ferir vocês na crença que vocês têm, mas é igual nós falamos anteriormente, a verdade é libertadora. Eu poderia estar aqui esbravejando contra essas pessoas e falando e julgando essas pessoas, falando que são isso, que são aquilo outro, que são pecadores. Não, eu estou simplesmente aqui, como eu falei, não é você colocar a verdade de uma forma dura, fria, com raiva, com ira, igual muitas pessoas fazem, julgam as outras pessoas por causa das suas crenças. Não, eu estou falando com todo o amor do coração aqui, para vocês. Estou falando. Olha, medite na palavra do Senhor aqui. Não farás deuses de fundição. Não farás o que é Deus. Nenhuma imagem que você possa adorar, que você possa buscar prostrar, se ajoelhar diante dela. Olha o que Moisés fez. Se prostrou diante do Senhor. Isso é um exemplo para a nossa vida, porque assim nós possamos fazer apenas diante do Senhor. E Deus é Espírito. Ele fala, busquem os verdadeiros adoradores, aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Essa é a verdade. Para que vocês estão orando a santos? Me perdoe, eu tenho que falar isso. Se eles são homens, mulheres como nós, são pessoas sim que viveram uma vida de santidade, nós devemos ter respeito e termos como modelo, às vezes até de uma vida a seguir. Mas precisa modelo maior do que o próprio Cristo? Por que devemos pegar um modelo desse mundo, se podemos pegar um modelo celestial que teve nesse mundo, se fez carne e não havia pecado e fez segundo a vontade do Pai, e foi exemplo para nós e que nos deu toda a verdade para que nós pudéssemos reciclar, filtrar aquilo que não é verdade e que nos mostrou o caminho. Porque só Ele é o caminho que leva ao Pai. Só Ele traz a verdade. Só Ele nos dá a vida eterna. Por que seguirmos outro padrão? Por quê? É igual na vida que vocês querem seguir uma pessoa que tem uma vida de sucesso como modelo de negócio,
Ou você quer seguir como modelo uma pessoa que talvez tenha um pequeno sucesso, mas não é na altura daquela pessoa que realmente conseguiu ter o sucesso pleno. Fazendo uma comparação rude aqui, que nós não podemos nem comparar isso. Nós deixarmos de seguir o modelo de Cristo para seguirmos o modelo de homens que foram santos, sim, mas isso não é mérito nenhum de nós, não, que Deus nos chama a ser santo, é nosso dever sermos santos. Nós devemos ser santos como Cristo é santo, a palavra de Deus fala isso muito claro, sejamos santos como Deus é santo. E se algum de nós, eu falo com vocês, longe de mim de perfeição, ao contrário, eu sou talvez aqui, estou falando, trazendo a palavra, sou instrumento, sou um vaso de barro, talvez cheio de defeitos, mas Deus tem me lapidado, Deus tem trabalhado em minhas mãos, o Senhor está nesse vaso, trabalhando para que eu possa me encher e transbordar, e que meu transbordo possa ser transbordo para a sua vida, possa ser bênção para a sua vida. Não, eu assim, busco estar na presença de Deus, busco ser o máximo possível, eu brigo contra muitas vontades da minha carne, eu luto contra muitos desejos do meu ego, da minha vaidade, dos meus desejos carnais, para estar na presença de Deus, mas não sou essa perfeição. Mas vamos supor que se um dia eu despertar totalmente para essa santidade, viver totalmente nessa santidade, que é o que eu busco, o que eu quero para a minha vida, é no caminho que eu quero seguir. Imagina no dia de amanhã pessoas criando imagens minhas, eu estou dando um exemplo, gente, tá? Só para que seja bem claro. Criando imagens minhas e me adorando. Pessoas pedindo a mim para interceder junto a Deus, onde eu estarei aguardando a minha ressurreição, onde eu não vou ouvir as orações de todo mundo que está no mundo, porque eu não tenho essa onisciência. E também eu como intercessor, eu dormindo, que a palavra do Senhor fala, quando nós partimos desse mundo, nós estamos em um sono profundo, aguardando a ressurreição. Então, se eu estou num sono profundo, eu não estou escutando a oração de ninguém. Estou trazendo vocês para a consciência aqui. Mas Jesus, sim. Jesus ressuscitou, está à direita do Pai. E Ele é o nosso advogado. É o nosso sumo sacerdote. Aquele que intercede a Deus por nós. Ele é o nosso único mediador. Por que pedir para outros, nós podemos pedir para o Filho? Para o Filho de Deus. Para o próprio Deus. E a própria palavra de Deus fala, todo aquele que buscar em Cristo, que orar e buscar em Cristo através de oração, Deus fará para que o Pai seja glorificado no Filho Jesus. Então, desculpe, não quero ferir crença de ninguém, mas eu tenho que estar expondo isso aqui, está literal, está claro, eu estou trazendo vocês para a luz do entendimento, para a verdade. Às vezes a verdade dói, eu vivi isso, gente. Eu falo com vocês, eu joelhava diante de imagens, eu imaginava que aquela imagem era o próprio Deus. Eu passava a mão nas imagens, eu fazia o sinal da cruz. Eu olhava para aquelas imagens, aquele amor, coisa e tal, buscava como se fosse Deus, e buscava em santos também, em pessoas que foram homens com pecados, que cometeram pecados, mas que foram santificados por uma instituição. Será que essas pessoas que foram se tornaram santos de acordo com o crivo de uma instituição, realmente será que elas são santos diante dos olhos de Deus? Ou será que não foram por questões políticas, não foram por questões religiosas? Então como que eu posso me prostrar diante de uma pessoa, sendo que eu tenho o próprio Deus para me adorar, para buscar estar na presença dele, para poder buscar ele em espírito? Eu não preciso de nada que represente Deus, porque eu já tenho um Deus que eu posso buscar em espírito. E é isso que eu busco. Então, me perdoe. Não quero que essa verdade venha aí como uma crítica pesada, um julgamento sobre a sua vida, mas que venha para uma reflexão. Porque eu estou simplesmente reproduzindo o que está a palavra de Deus. E como instrumento de Deus, eu tenho que levar a verdade? Sim. Porque é essa verdade que eu tento praticar. Por mais limitado que eu seja, por mais falho que eu possa ser em momentos da minha vida, por mais que eu erre, por mais que eu peque, mas eu conheço a verdade. Se eu pecar, eu estou pecando consciente dessa verdade. Então, que nós possamos
Vocês estão me entendendo? Nós possamos então refletir sobre essa verdade aqui. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque no mês de Abib saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é até todo o seu gado que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatará com um cordeiro, mas se não resgatares, cortar-lhe-á a cabeça, todo o primogênito de seus filhos resgatarás. Todo o seu primogênito de seus filhos resgatará, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. O que Deus está falando é o seguinte, que o primogênito, seja da criação, no caso do gado, do bezerro, das ovelhas, todo o primogênito, tudo aquilo que abre a madre, quer dizer, aquele primeiro filho, aquela primeira cria, deveria ser dedicado ao Senhor, deveria ser ofertado ao Senhor, deveria ser do Senhor. Aí ele fala aí, no caso do burro, que ele seja trocado, resgatarás, ou seja, trocado a primeira cria, né, desse animal por um cordeiro. E que todo primogênito seja do Senhor. Ninguém aparecerá diante de mim vazio, ou seja, que o homem possa fazer oferta das premissas. O que é as premissas? A primeira colheita, os primeiros frutos, as primeiras crias, e até do filho do homem, o primogênito, que seja para a bênção do Senhor. Quando os nossos filhos nascem, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Ir até o altar do Senhor e apresentar os nossos filhos ao Senhor, para que quando eles crescerem, eles saberem a verdade, eles tiverem consciência, que eles possam ir para as águas do batismo, para que eles possam receber de Deus essa bênção, dessa comunhão com Deus através do batismo, de ter todos os seus... porque o batismo, essa simbologia, nós vamos falar mais à frente, né? É como se nós estivéssemos ali declarando todo o nosso amor a Deus, e como nós estivéssemos entregando a Deus. A partir daquele momento nós estamos declarando, a minha vida é do Senhor, a minha vida é de Deus, eu quero seguir os caminhos do Senhor. E para que a gente faça isso, é preciso que a gente esteja consciente, é preciso que a gente tenha uma idade suficiente para a gente tomar essa decisão, porque é o livre-arbítrio, é a minha vontade, não pode ser a vontade do meu pai, da minha mãe, do meu tio, de um padrinho, ou de uma... Não, é a minha vontade, é eu que tenho que ir falar, eu quero ser batizado, eu quero estar em comunhão com Deus, eu quero viver em comunhão com o Senhor. Ninguém pode decidir por mim, ninguém pode decidir por você, é só você mesmo. E Deus está falando isso, e que eles estariam todos os anos celebrando o Senhor, para celebrar a Páscoa, do dia que Deus tirou o povo do Egito, e depois nós veremos a nova aliança em Cristo Jesus, onde que a Páscoa tem uma representação para nós muito grande, que é a nossa libertação do pecado, é quando Cristo ressuscitou, que nos libertou da escravidão do pecado. Então a Páscoa hoje tem essa simbologia para a gente. E Deus continua falando das suas ordenanças, que 6 dias trabalharás, mas os 7 dias descansarás, na aradura e na cega descansarás, para que nós tenhamos um dia para dedicar ao Senhor. Também guardarás as festas das semanas, que é as festas das premissas da cega do trigo, e as festas da colheita do fim do ano. Temos aí, Deus instituiu 3 festas, né? três períodos para celebração. A dos pães asmos, as festas da semana da cega do trigo e a cega das colheitas, do início da colheita e as colheitas do fim do ano. Então, 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor, o Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor Deus. Ou seja, o que Deus está instituindo aqui? Que as pessoas estejam diante dele permanentemente, que essas pessoas larguem a idolatria, que essas pessoas limpem-se de toda a idolatria, que o povo de Israel não faça aliança com esse povo pagão, povo esse que Deus iria limpar da face da terra, para que o povo de Deus pudesse habitar e fazer uma nova nação, uma nação sacerdotal, uma nação santa, que pudesse ser luz nesse mundo. Todos os inimigos do povo de Deus, Deus estaria eliminando da face da terra, porque são inimigos de Deus também, porque adoram outros deuses que não é o nosso Deus, o Deus Altíssimo. E Deus
pede que todas as primícias do povo de Israel sejam ofertadas ao Senhor. O melhor de nós tem que ser ofertado a Deus. O melhor da sua vida tem que ser ofertado a Deus. Os melhores momentos da sua vida, agradeça a Deus. Numa vitória, numa conquista, agradeça a Deus. Ofereça essa vitória, essa conquista a Deus. O melhor amor que você possa expressar, expresse primeiramente a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Então, coloque os seus filhos diante do altar de Deus, ofereça a Deus, ao Senhor. Eis aqui meu filho, meu primogênito, que possa ser bênção, que o Senhor possa tomá-lo em suas mãos, Pai, e conduzir os caminhos dele. Ele é do Senhor, ofereça, ele é do Senhor. Eu estou aqui apenas como pai para cuidar, para orientar e para seguir os caminhos que o Senhor quer para a vida dele. Então me dê sabedoria que eu possa educar o seu filho, Pai. O seu filho, nós somos filhos de Deus. E aqui Deus está falando das celebrações, para sempre estar lembrando em colocar Deus em primeiro lugar, as nossas vitórias, as nossas conquistas, as nossas colheitas, a nossa vida, sempre colocando Deus, sempre tendo Deus em nossa mente, celebrando ao Senhor essas conquistas. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras de aliança, os 10 mandamentos. Isso aqui reflete o quê? É figura lá de Cristo. Cristo teve 40 dias e 40 noites no deserto, não comeu e nem bebeu. Ele estava ali na presença de Deus. Nós não precisamos de bebida, nós não precisamos de alimento, nós não precisamos de nada quando nós estamos na presença de Deus. Deus nos provê de tudo que nós precisamos. Porque andeis ansiosos pela vossa vida quando acabeis de beber ou comer, buscai em primeiro lugar a Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não está falando que nós não devemos comer, que nós não devemos beber, não. Aqui está falando da comida espiritual, da bebida espiritual. Você que tem sede de Deus, vai lá, beba dessa fonte, porque nunca mais você terá sede. Nunca mais você terá sede de justiça, nunca mais você terá sede de nada desse mundo, das coisas desse mundo, porque Deus lhe basta. Deus é suficiente para a sua vida. Então aqui Moisés ficou os 40 dias e 40 noites. Aconteceu que descendo Moisés do Monte Sinai, trazia as suas tábuas do testemunho em suas mãos, depois dos 40 dias e 40 noites, onde que Deus novamente escreveu com o seu dedo nas tábuas que Moisés subiu ao monte, e ali em adoração o Senhor recebeu de Deus novamente todas as orientações que o povo tinha que seguir, livrar-se de toda a idolatria, estar sempre diante do Senhor oferecendo o seu primogênito, seja do seu gado, seja dos seus filhos, para estar sempre em comunhão com o Senhor, para não se aliançar-se com o povo pagão que adorava outros deuses, para não contaminar o povo com novas alianças pagãs, que o povo deveria seguir esses mandamentos, que o povo teria que estar sempre na presença dele. Então Deus agora escreve novamente nas tábuas os mandamentos, entrega a Moisés, e Moisés então trazia as tábuas do testemunho em suas mãos. Quando desceu ao monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falava com Deus. Olha só, a luz do Senhor resplandecia na face de Moisés. A sua face resplandece a luz do Senhor no mundo, porque nós somos chamados a ser luz nesse mundo. E quando que nós resplandecemos isso? Quando nós estamos em comunhão com Deus. As pessoas sentem, as pessoas sabem se você tem ou não comunhão com Deus. A sua energia é diferente. Você consegue transmitir a imagem de Cristo através do seu comportamento, do seu pensamento, das suas atitudes aqui na terra. Viva isso, seja reflexo de Deus. Deus nos chama para ser Cristo aqui nessa terra, no sentido de nos revestirmos de Cristo, porque somos tabernáculos de Deus, onde Deus habita. Esse templo tem que ser um templo sagrado. E nesse templo onde Deus habita, a luz do Senhor está em nós, e essa luz resplandece, e as pessoas, quando se achegam, é preciso que elas possam sentir a presença de Deus em nós, o nosso amor, a nossa misericórdia, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa justiça, a nossa verdade. É a luz de Deus nesse mundo. Então vamos refletir a luz de Deus nesse mundo, assim como Moisés refletiu, porque ele estava na presença do Senhor. E as pessoas não podiam olhar face a face a Moisés, de tamanho que era essa incandescência, esse resplendor na face de Moisés. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar até ele, para não serem consumidos. Então, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, estava iluminada, estava cheio da glória do Senhor.
Então Moisés os chamou, e Arão e todos os seus príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, porém entrando Moisés perante o Senhor para falar com Deus, tirava o véu até sair. E saindo falava com os filhos de Israel, que lhe era ordenado com o véu. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Deus. Então, quando Moisés estava na presença do Senhor, tirava o véu. É preciso que nós estejamos totalmente despidos diante do Senhor. É preciso que esteja com o nosso coração limpo diante de Deus. É preciso que nós tiremos todas as nossas máscaras e nos rebelemos diante do Senhor Deus como somos, para que Deus possa nos limpar, para que Deus possa nos purificar, para que Deus possa encher o nosso coração com sua glória, com seu poder, com seu amor, com sua misericórdia. Mas que nós possamos estar na presença das pessoas revelando essa glória de Deus. Revelando, sendo espelho de Deus nessa terra, sendo luz ao mundo. E é isso que a palavra de Deus traz para o seu coração. Não tome para si as coisas desse mundo, para se contaminar com as coisas desse mundo, ou seja, colocar em primeiro lugar essas coisas e deixar sempre Deus em segundo, ou terceiro, ou quarto lugar, mas sempre coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Esteja sempre na presença de Deus, buscando ao Senhor, e que Deus possa continuar revelando ao seu coração as coisas maravilhosas, grandiosas que Deus tem para a sua vida. Espero que essa palavra de Deus possa ter impactado a sua vida. Espero que essas mensagens, essa verdade que foi revelada aqui, tenha chegado ao seu coração com muito amor. Que você possa refletir nelas com sabedoria. Porque é a vontade de Deus para a sua vida. Que você se liberte da escravidão do pecado. Que você se liberte da mentira desse mundo. Que você conheça a verdade, que essa verdade possa te libertar. Que você tenha no seu coração apenas o Senhor. Que você possa buscar adorar apenas o Senhor. Que você entenda que o único mediador que tem entre nós e Deus é Jesus Cristo. Que nós devemos buscar adorar o Senhor em espírito. Que nós não devemos nos contaminar com as coisas desse mundo, sejam os nossos pensamentos, o nosso coração. Que a nossa vontade esteja em Deus, porque quando buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Que nós possamos oferecer sempre a Deus as nossas premissas, o melhor que nós temos, vamos oferecer a Deus. Que nós possamos celebrar a Deus todos os dias nossas conquistas e oferecendo as nossas conquistas a Deus, reconhecendo que é a presença de Deus, que é o poder de Deus na nossa vida, que é a bênção de Deus na nossa vida, as nossas conquistas. Que sem Deus nada somos. Que nós possamos buscar a orientação e a condução de Deus para a nossa vida. Que nós possamos a cada dia nos aperfeiçoarmos mais e mais. Deus nos chama para ser santos, sim, mas não para sermos adorados nesta terra como santos, mas para poder sermos santos, para sermos dignos um dia estar na presença de Deus. Quando Jesus voltar, todos nós seremos transvestidos com um novo corpo, um corpo espiritual, para estarmos na presença de Deus, e assim cearemos com o Senhor. Nenhum de nós temos atributos de onipotência, onipresença, onisciência para que possamos buscar, através de algum santo, alguma pessoa que viveu uma vida de santidade, orarmos a essas pessoas que ainda dormem, que esperam a ressurreição, para ter as nossas preces atendidas. As pessoas confundem, às vezes, o objeto da fé com a fé. Talvez a sua fé direcionada ao objeto, mas não é o objeto, é que te traz a bênção, mas é a sua fé. Jesus falou, aqueles que tiverem fé, não é aqueles que tiverem amuleto, não é aqueles que tiverem estátua, não é aqueles que adorarem santo, não é aqueles que tiverem lancinho, não é aqueles que tiverem froinhas, não é aqueles que tiverem vassoura. É quem tiver fé fará maravilhas maiores do que eu faço. A chave que conecta você com Deus é a sua obediência, é a sua adoração ao Senhor, é colocar Deus em primeiro lugar, mas se você se conecta a Deus através da sua fé. E quando você se conecta com a fonte de provisão, as bênçãos vêm. Muitos hoje falam assim, eu estou mandando pensamentos positivos para o universo, e o universo me retorna, é a lei da atração. Eu não, eu mando meus pensamentos a Deus, a Deus. Deus é o Criador do universo. Eu devo adorar a Deus e não a criatura. Eu devo buscar a Deus e não esperar da criatura.
e não das obras da criação do Senhor. Deus, a energia de Deus que está no universo, ela nos supre todas as necessidades. Mas é Deus. É Deus. É buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Que esse domingo, que esse dia seja um dia maravilhoso para a sua vida. Para você que está entrando agora, que está nesse propósito de fé 365 com a gente. Você já sabe que todos os dias de segunda a sábado, estamos às 6 horas da manhã, domingo às 8 horas da manhã. E eu te convido, para você que está entrando hoje, para se inscrever no nosso canal do YouTube, Dr. Edson Mourão, Uma Nova Consciência. Acione o sininho para receber novas notificações, novos vídeos que estão chegando todos os dias para você. Compartilhe, gente, nos ajude a divulgar essa mensagem, nos ajude a levar a verdade para as pessoas, para que as pessoas possam ser libertas, verdadeiramente libertas. Conhecereis a verdade vos libertará, é a vontade de Deus para a sua vida. Conhecer a verdade é conhecer o próprio Deus, é estar em comunhão com Deus, é viver a santidade em Deus. Então viva essa santidade na verdade, gente. Não deixe que nada obscureça a sua mente. Não deixe que nada seja sombra sobre a sua vida. Porque a verdade é a luz. E a verdade ilumina a sua mente, ilumina a sua vida. Que você possa também ir lá através do nosso Instagram, no nosso Facebook, deixar o seu comentário. Compartilhar, manda o link para os seus amigos para que eles possam entender mais. Se esse conteúdo de hoje foi libertador para a sua vida, que você possa ser instrumento de Deus para mandar para outras pessoas, para que também seja libertador para a vida das pessoas esse vídeo. Eu espero que a verdade tenha tocado a sua vida e essa foi a nossa oração de hoje. Ó Pai Deus, que a verdade possa libertar o seu povo. Deus Pai Todo-Poderoso, que o povo possa conhecer a sua verdade e que sua verdade possa libertar. Que a sua verdade seja luz nesse mundo, Pai, dissipando todas as trevas da ignorância, da obscuridade, da idolatria, Pai, da adoração a santos ou a pessoas que, infelizmente, Pai, nós sabemos que já partiram dessa vida e que dormem, e aqueles santos que foram santos nessa vida, eles dormem no Senhor, aguardando a ressurreição, para que um dia estejamos todos na glória do Senhor. Que possamos nós, eu e você, sermos santos. Essa é a nossa obrigação. Deus nos chama para ser um povo santo. Esse é o nosso dever. Não é algo excepcional que é dádiva de um ou de outro. É algo que todos nós devemos ser. E quem pode nos declarar santo é só Deus. Não existe instituição nenhuma que pode te declarar santo ou declarar qualquer pessoa santa. Somente Deus conhece o nosso coração. Somente Deus sabe o que tem aqui. Talvez para muitos somos pecadores, mas para Deus, devido ao julgamento de pessoas que não conhecem o nosso coração, nos julgam de forma errônea, mas para Deus, Deus conhece o nosso coração. Então, somente Deus pode nos santificar, somente Deus pode nos elevarmos nessa condição de estarmos na presença dele como filhos dele. E é isso que Cristo fez, e é isso que Cristo quer para a sua vida. Que você seja cada dia, busque cada dia se aperfeiçoar no amor de Cristo, se revista de Cristo aqui na terra, seja verdadeiramente cristão. Amém? Ele é o nosso único mediador, Ele é aquele que intercede ao Deus por nós, e nós devemos adorar Deus em espírito e em verdade. A paz, irmãos, que Deus nos abençoe, tenha uma semana abençoada. Até amanhã, nosso propósito de fé 365. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.